Simbora, galera, vamos resolver algumas questõezinhas aí sobre o tema metadados, catálogo e dicionário de dados. CESP 2016, TCE Santa Catarina. Diz o seguinte: o catálogo de um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional armazena a descrição da estrutura do banco de dados e contém informações a respeito de cada arquivo, do tipo e formato de armazenamento de cada item de dado e das restrições relativas aos dados. Aí eu quero saber de você se essa afirmação está correta ou ela está incorreta. Presta atenção, vamos ler de novo. O catálogo de um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional armazena a descrição da estrutura do banco de dados e contém informações a respeito de cada arquivo, do tipo e formato de armazenamento de cada item de dado e das restrições relativas aos dados. Pessoal, a questão está perfeita. Eu posso até dizer que essa aqui é uma questãozinha que é um resumo ideal aí do que é um catálogo de dados. Então, o catálogo do nosso SGBD relacional, ele vai trazer o quê? A descrição da estrutura do banco de dados. A descrição de como os dados são armazenados naquele banco de dados. E tem todas essas informações aí. Informação de cada arquivo, qual que é o tipo e o formato de armazenamento e quais que são as restrições, quais que são as regras que devem ser cumpridas para que se possa inserir dado atualizado ali dentro. Então, tudo isso, e essas descrições são o quê? Todas essas descrições são chamadas metadados. Então, olha só, o catálogo, ele armazena os metadados. E os metadados, ou informações de descritor, possuem, trazem justamente essas informações, justamente os dados a respeito do formato de armazenamento, do tipo de armazenamento, de quais restrições são aplicáveis, de quais os arquivos que eu tenho para armazenar, ou tabelas ali no caso. Beleza? Então, questão perfeitinha demais. Supõe, CERP 2013, SERPRO. Supõe haver necessidade de se recuperar o CPF de clientes. Nesse caso, o SGBD irá consultar se o campo CPF está no dicionário de dados ou no catálogo, acessando os respectivos metadados. Olha só que questão interessante, está perguntando um campo específico e está perguntando aí se o catálogo ou o dicionário é útil para ajudar nessa situação. O que é que você me diz dessa daí? O que é que você acha, hein? Vamos ver de novo, ó. Supõe haver necessidade de recuperar o CPF, ou seja, alguém quer buscar o CPF dos clientes. Nesse caso, o SGBD irá consultar se o campo CPF está no dicionário de dados ou no catálogo, acessando os respectivos metadados. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, tranquilo, é isso mesmo. É isso mesmo. O que é que eu quero buscar? Eu quero buscar um campo. E o SGBD vai ter que saber se aquele campo existe. E onde é que ele consulta para saber que campos existem? E onde é que está esse campo? Ele consulta nos metadados, que estão armazenados onde? No catálogo ou dicionário de dados. Tranquilo, pessoal. Tranquilo. Olha só. CESP 2010, Banco da Amazônia. O dicionário de dados é considerado um subconjunto das funções de um catálogo do sistema. O dicionário de dados é considerado um subconjunto das funções de um catálogo do sistema. Pessoal, olha só, na verdade isso aqui está errado, porque o dicionário de dados, os termos dicionário de dados e catálogo de dados, eles são tratados como sinônimos. São tratados como sinônimos, na grande maioria das referências, tá? A grande maioria das referências são tratadas como sinônimos. Não tem esse negócio de ser um subconjunto do outro, não. Quando você vai lá olhar o date, por exemplo, ele fala que o catálogo ou dicionário de dados contém as informações que você precisa. Então ele usa um ou outro. Um ou outro. Então esses termos são sinônimos. Essa é a regra, tá, pessoal? Por que eu tô falando que é a regra? Porque pode ter algum blog aí perdido no meio do mundo, e a gente sabe que por vezes as questões de prova caem desses blogs malucos, que diz que um é subconjunto do outro. Mas aqui, ó, incorreta. CESP 2010, Banco da Amazônia. O catálogo do sistema
é um repositório com função de armazenar as definições dos esquemas dos bancos de dados. O catálogo do sistema é um repositório com função de armazenar as definições dos esquemas de banco de dados. Pessoal, isso aqui está correto. O catálogo é o repositório, é o local onde vou armazenar o quê? Essas definições dos esquemas de banco de dados, das estruturas de armazenamento de tudo, onde eu vou armazenar os chamados metadados. Então, perfeita a questão. FCC 2019, Sanasa Campinas. Vamos ver lá o que a questão diz. Ó. Uma característica fundamental da abordagem de banco de dados é que o sistema de banco de dados possui não apenas o banco de dados, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura desse banco de dados e de suas restrições. Essa definição fica armazenada em um local que contém informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dado e várias restrições sobre os dados. Então ele está trazendo uma descrição geral aí de tudo isso, né? Aí ele pergunta, a informação armazenada neste local tem uma certa denominação e descreve a estrutura do banco de dados primário. O local ao qual se refere e a denominação da informação nele armazenada são correta e respectivamente, ou seja, ele quer qual que é o local que eu armazeno essas informações e qual que é o nome que eu dou para essas informações. Pessoal, qual que é o local? O catálogo ou o dicionário de dados. Que informações são essas que descrevem estrutura, tipo, formato, restrições? São os metadados. Então a questão tem para a gente o gabarito letra D. Letra D. FCC 2018, DP Amazonas. Em um banco de dados relacional, o dicionário de dados deve conter a. Descrições dos objetos que compõem o banco de dados? Matou, né? É isso mesmo que o dicionário tem que conter. As descrições dos objetos, das estruturas de armazenamento que formam o banco de dados. Vamos ver o B. Vamos ver os demais, né? B. A descrição em texto corrido de cada consulta SQL. Descrição em texto corrido. Pegar as consultinhas e fazer descrição delas. Nada a ver, né? A função de cada componente da equipe de desenvolvimento do banco de dados. Não, pessoal. Não é função do catálogo de banco de dados gerenciar pessoal, não. A especificação do desempenho das consultas contidas no banco de dados. Não, desempenho das consultas, dizer qual é o desempenho, especificar o desempenho de consulta, não. Detalhes da versão do fornecedor e do custo do SGBD? Não. Isso aqui vai estar nas próprias informações do SGBD, né? Qual que é a versão, quem foi que você comprou, se foi da Oracle, se foi da Microsoft, qual que é o custo, vai ser o que você pagou por aquilo ali. Tem nada a ver com catálogo, né? Tem nada a ver com dicionário. Então, letra A, nosso gabarito. FCC 2017. O dicionário de dados de um banco relacional, vamos ver qual é o item correto, não se aplica a tabelas com pequeno número de registros. Pessoal, o dicionário ele vai ter a descrição de qualquer tabela. Independente dela tenha pequeno número de registro ou grande, independente do tamanho dela. Então, aplica-se sim isso aqui. Não considera o armazenamento da lista de atributos-chave. Não vai trazer a descrição das chaves da tabela? Traz sim, considera sim. Armazenando todos os atributos, diz quais são todos os atributos, os chave e os não chave. C. Armazena, dentre outras informações, nomes de tabelas e seus atributos? Perfeito, é isso mesmo. Vai armazenar o quê? Quais são as tabelas que eu tenho, quais são as colunas dessas tabelas e descrever todas essas colunas. Então tá tudo no catálogo, no dicionário de dados. D. Ignora os domínios de cada atributo das tabelas. Não, ele descreve o domínio. Ele descreve o quê? Ele descreve qual que é o tipo de dados aceito naquela coluna. Se eu tenho uma coluna CPF, ele vai dizer, olha, aceito números. E números de 11, tamanho 11. 11 caracteres. 11 dígitos. Somente se aplica a tabelas com grande número de atributos? Aí também não, né? Grande, pequeno, médio, não importa a quantidade de atributos.
O dicionário vai trazer os metadados que vão descrever quantos atributos tem e quais são eles e quais que regras são aplicáveis a eles, independente do tamanho disso. FCC 2014 TJ Mapá. Uma estrutura importante de um banco de dados relacional é o dicionário de dados, que não contempla o nome dos atributos de cada tabela. Lógico que tem os atributos de cada tabela ali. Lógico que tem os atributos de cada tabela ali. B. Ocupa uma área máxima prevista de armazenamento de 1 KB. Não tem essa regra aqui não, pessoal. O tamanho do dicionário, do catálogo ser limitado a 1 KB? Tem isso não. Contém apenas a relação de usuários? Não, contém a relação das estruturas, das tabelas, dos campos dessas tabelas. D. Deve conter o nome das tabelas presentes nos bancos de dados? Aí beleza, é isso mesmo. É uma tabela que contém o histórico de utilização do banco de dados? Não. Quem contém histórico é o log, né? Quem contém histórico de qualquer coisa é o log. Arquivo de log. E não o dicionário de dados. Arquivo de histórico, né? Então, não o dicionário de dados. O dicionário de dados tem as informações das estruturas, das tabelas, que campos tem essas tabelas e assim vai. Quadrix 2017 SEDF. Em um SGBD, o dicionário de dados é responsável por armazenar as definições dos esquemas de banco de dados, como, por exemplo, o código de criação de uma tabela. Pessoal, essa questão ela é interessante, porque ela traz, né, um que a mais aqui em relação aos metadados, em relação ao dicionário. O dicionário ele armazena todas as informações da tabela. Ele armazena as estruturas de armazenamento, incluindo o próprio código de criação daquela tabela. Então, ele tem lá a informação de qual tabela existe, né? E ele tem lá o SQLzinho armazenado de qual código que cria essa tabela. Ele tem isso armazenado lá. Tá? Então, todas as informações de estruturação da tabela, dos elementos, está lá armazenada no meu dicionário de dados, no meu catálogo de dados. Então, essa questão está correta. VUNESP 2013 e MPE Espírito Santo. A estrutura física de um banco de dados relacional que contém metadados sobre a estrutura do banco de dados, por exemplo, sobre o nome sobre as tabelas, é chamada de, aí pessoal, dicionário ou catálogo de dados, né? Nenhuma dúvida em relação a isso aí. Perceberam que a cobrança de questões, né, sobre catálogo, dicionário de dados, metadados, é bem direta, é bem objetiva, em cima de quê? Que é armazenado no catálogo, que são as estruturas de armazenamento, os tipos de dados, as restrições, as regras, o próprio código da criação das estruturas. Show de bola?